Olá, meu nome é Ricardo Alencar e eu hoje gostaria de falar sobre plano de ensino. Isso é uma aula, uma ajuda aos professores e pessoas que estão aprendendo sobre educação e tem que organizar um plano de ensino, tem que criar ou fazer um plano de ensino, seja para a sua escola, para a universidade, para qualquer local ou instituição de ensino que solicite que se faça. Esse é na verdade, uma experiência minha. Eu andei dando uma pesquisada sobre isso, mas basicamente o plano de ensino ele tenta responder, né, a esta pergunta aí: o que eu quero que meu aluno aprenda num determinado período, um certo espaço local que me ajude a fazer com que ele aprenda alguma coisa. Então, é um instrumento didático pedagógico, né, e administrativo, porque tanto serve para a questão da aprendizagem, quanto também serve como uma documentação para a própria instituição. E na grande maioria das instituições, pelo menos as organizadas, seu uso é obrigatório e os professores têm que entregar pelo menos no início de cada semestre ou de cada ano letivo. E, como qualquer outra organização educacional, precisa, né, que você sistematize, preveja, tome decisões em relação ao que vai acontecer no ensino, na aprendizagem, pelo menos é o que é previsto. Então, é preciso considerar o conhecimento do mundo, da sociedade, daquilo que cerca a própria instituição, do que ela espera. É preciso entender um pouco do perfil dos alunos, é preciso estar relacionado com o projeto pedagógico da instituição, por isso tem que ter a relação com o mundo, seja o mundo do trabalho, seja a comunidade em que estão inseridos os alunos. Então, a partir daí você começa a pensar no que eu quero para o plano, o que vai conter no plano. Algumas pessoas normalmente começam do pegar um livro e colocar dentro de um plano de ensino, pegar um conteúdo e colocar dentro de um plano de ensino. Não é a melhor forma de se começar o plano. Às vezes é mais interessante uma discussão, uma reflexão sobre o que se quer que os alunos aprendam e a partir daí começar a pensar no plano, no material didático, nos livros e tudo mais. Mas aí a ordem, cada um vai escolher a melhor ordem que deseja. Basicamente, planejar é uma previsão, né, de algo mais geral, no caso do plano de ensino, o anual, o semestral, uma coisa mais geral, para as atividades que serão realizadas numa matéria, numa disciplina, em algo específico, durante um certo período. E isso é importante, porque não adianta você não planejar, simplesmente chegar na sala de aula e começar a fazer qualquer coisa. Não tem sentido, não tem economia no seu tempo, não tem economia no tempo dos alunos, então não é uma coisa muito interessante. Nós vivemos numa estrutura real em que o tempo e o espaço são bem delimitados e para isso é preciso um certo nível de planejamento. É claro que em algumas situações pode-se chegar completamente sem nenhuma ideia didática pedagógica, mas até isso daí também já é uma forma de planejar. Não, eu vou deixar em aberto, o que os alunos quiserem aprender, eles vão aprender, o que quiserem estudar, vão estudar. Isso acontece em algumas situações, mas não é a regra geral. A escola precisa ser deliberada, a universidade ou qualquer instituição de ensino tem uma ação pensada e deve ser concretizada, né, a partir desse pensamento inicial, desse planejamento, desse plano inicial. E aí perguntas como o que, para que, como, com o que ensinar e resultados esperados, o que pode se ter de objetivos alcançados. Né? E a partir dessas perguntas genéricas, né, o que ensinar, para que ensinar, como eu vou ensinar, com o que eu vou ensinar, às vezes por que eu vou ensinar, porque dependendo da estrutura precisa ter a justificativa. A resposta vão ser os objetivos que eu vou colocar, os conteúdos que eu vou abordar, a metodologia que eu vou utilizar, forma de avaliação, recursos didáticos, tudo isso vai estar relacionado nessa resposta para o seu plano, seu planejamento de ensino.
fica um questionamento. Após essa aula, eu gostaria, se você puder colocar aqui nos comentários, qual você acha que é a importância do planejamento para a prática docente, né? Você pode até pausar o vídeo agora e colocar a sua resposta e voltar a assistir, até para você também se conhecer um pouco, o que você pensa sobre planejamento, e a partir daí assistir todo o resto desta aula e entender um pouco mais sobre planejamento de ensino, tá? Então, pausa, coloca aqui a resposta, ou então no final você coloca, eu vou agradecer e vou responder na medida que forem aparecendo. Vamos pensar então nessa estrutura, né, desse processo do planejamento educacional de uma forma geral. No nosso país nós temos várias instituições maiores, instituições de nível nacional, né, instituições federais, que pensam, que planejam, que organizam a educação no país. Então, lá, dessas instituições mais globais, ou nacionais, podemos dizer melhor, nós temos leis e parâmetros ou bases nacionais, né, como está sendo construído agora, que tendem, né, que organizam a educação no país. A partir daí, o projeto escolar, o plano escolar, vai começar a se relacionar com essas leis, com esses parâmetros. Existe uma certa liberdade, né, na escola para se adaptar a essas leis, mas não pode ferir as leis do país, ou pelo menos tem que procurar se basear nesses parâmetros, nessas bases, né, se fundamentar nessas bases, para concretizar a educação. A partir daí, desse plano escolar, nesse projeto que também é um projeto político, no sentido do bem-estar, de colocar o bem comum, né, das pessoas que estão frequentando a escola, se cria uma proposta curricular. Dessa proposta curricular, dentro existem diversas disciplinas, e essas disciplinas, esse conteúdo específico para cada área de saber, existem planos de curso. O que vai acontecer naquele curso, daquela disciplina? Ou então, dentro daquela disciplina, existem subdivisões bimestrais, semestrais, em que eu tenho unidades dentro dessas divisões temporais. E aí eu vou planejar cada unidade e vou organizar um cronograma, como vai acontecer isso ao longo do período, ao longo do tempo, né? A partir daí eu tenho semanas e dias, né? Na semana eu vou abordar isso, no dia eu vou abordar isso. Essa estrutura ela é pensada de forma, né, do macro para o micro. É claro que assim, no dia a dia, o plano de aula ele acaba não acontecendo assim todos os dias, ter todos os planos de aula. É muito difícil a gente encontrar alguém que tenha tempo de fazer isso. Então existe pelo menos uma programação semanal ou uma programação por unidade, tá? Então tem essas divisões. Ter todos os planos de aulas escritos não é tão simples de acontecer, mas pelo menos existe uma programação mental, um modelo mental de como vai ser a aula durante mais ou menos a semana. E é por isso que às vezes os professores acabam se organizando em relação aos livros, né? Adota um livro texto e esse vai seguindo o livro texto, uma forma de simplificar o trabalho docente. Não digo que não simplifica, mas também limita muito, porque você acaba se prendendo apenas a uma visão de um autor. E isso às vezes não é muito interessante. É mais interessante você ir trabalhando diversos autores ao longo do curso, claro que usando um livro-texto, se for o caso, mas procurando trazer outros elementos, outros conhecimentos de outros autores, até para enriquecer o seu curso. E com isso também trazer diversas metodologias, diversas ideias, para que seu curso seja um curso muito interessante para os seus alunos e para você mesmo. Tá? Então essa é a nossa estrutura do planejamento educacional. Bom, a prática docente se constitui, né, num processo de ensino-aprendizagem e ao professor compete desenvolver pelo lado do ensino a tentativa de uma aprendizagem e aí ele vai ter que planejar, executar e avaliar esse processo. E isso que é muito interessante porque não adianta só eu planejar e não executar e nem avaliar. Isso é um processo completo, né? Então você tem ao longo desse período, dessa prática docente, seja em um semestre, em uma unidade, em um ano, ou no decorrer de 3 anos, de repente é um curso muito maior,
você precisa ter esse planejamento para saber de onde está saindo, para onde está chegando, e durante o processo, o que é que os alunos compreenderam, apreenderam, entenderam e aplicaram nos seus conhecimentos. Tá? Então, isso é muito importante ter isso por base. Bom, vamos falar um pouco dos benefícios, né, podemos dizer, de planejar, porque você vai permitir acompanhamento, supervisão, controle do planejamento pedagógico, alteração ou atualização, porque as coisas mudam. De repente, a turma não se adequou àquilo que você pensou, ou mudou data, horário, as condições na escola, na universidade, na instituição de ensino mudaram, então você pode alterar aquele seu planejamento, adaptar, ser um pouco mais flexível. De uma forma, como a gente falou, administrativa, existe a possibilidade, se é possível olhar o planejamento de outros professores, olha, aqui nosso conteúdo é muito próximo, então vamos juntar e vamos fazer um projeto, você de uma área, eu de outra, você de uma disciplina, eu de outra, então pode ter uma certa interdisciplinaridade. E o professor, utilizando esse planejamento, revisitando o que escreveu no ano anterior, pode melhorar ano após ano, ver o que deu certo, ver o que não deu certo, no processo de avaliação, no que é que os alunos melhoraram, no que é que ele não conseguiu atingir como seu objetivo, né? Percebeu que a turma como um todo não conseguiu compreender aquilo que ele desenvolveu, então é preciso então ter esse conhecimento de melhoria ano após ano. Tá? Então é bem interessante nesse benefício. Vamos então aqui ao plano de curso ou a proposta curricular que vai pensar, vamos imaginar que alguém vai fazer um curso do ensino médio. Né? O ensino médio é um curso básico, é um curso para todo mundo, mas é um curso. Então, qual é a previsão das atividades escolares que vão acontecer naquela área de estudo do ensino médio? Por exemplo, matemática, né? Ou então do componente curricular, né? Física, matemática, português, assim vai. Durante o ano letivo. Mas pode ser também uma disciplina do nível superior, né? Pode ser um conjunto de disciplinas também que são interligadas. Como é que se pode pensar isso? Às vezes está no projeto pedagógico geral, global, do curso, né? Mas vai começando a se especificar, seja para o componente curricular, seja para a série, né? E isso começa a se organizar. Então, nós temos um plano de um curso que vai ser trilhado por todos os professores e alunos. Então, vai nessa perspectiva. Os tipos de planos. Nós temos o plano de aula, como eu já falei, e o plano de unidade, que é um pouco maior. O plano de aula, eu tenho uma aula aqui, vou deixar o link no final desse vídeo e embaixo também, sobre o plano de aula. E é diário ou semanal, porque fica mais tranquilo. Hoje em dia se adota até o semanal, porque o diário fica muito complicado de ter realmente, né? Não é uma coisa tão simples. Então é mais preciso possível, muito pontual, né? É para aquele dia, ou então para aquela semana. Sempre esse plano de aula vai estar ligado com um plano de curso mais global. Tá? Então é para aquela aula ou para aquela semana, aquele conjunto de aulas. Às vezes pode pensar numa sequência didática, um conjunto de aulas lá, 4, 5, em que vai colocar na sala de aula, trabalhar-se com algumas metodologias, alguns conteúdos, para que consiga atingir um objetivo bem específico. Tá? Vamos imaginar assim, no ramo da matemática, vamos colocar aqui o aluno para que consiga reconhecer diversos tipos de gráficos e consiga criar gráficos do tipo coluna. Tá? Então vai ter um conjunto de aulas, 3, 4 aulas, para fazer esse trabalho e vai dividindo mais ou menos o que vai acontecer nesse conjunto de 3, 4 aulas. Então, a sequência didática. Quando a gente pensa num pouco maior, vamos pensar no bimestre, né? A gente pensa no plano de unidade, né? Que é uma organização um pouco maior e vai se relacionar com o plano de ensino global, né? O plano de ensino de curso, de uma forma muito mais próxima. Tá? Então, é um intermediário entre o específico da semana ou do dia e o global, que é de todo o curso. É o plano de unidade. Muitas vezes, por exemplo, no ensino médio, se divide por bimestre.
ou então se acompanha os livros didáticos, unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4, que mais ou menos os livros também já viram essa ideia de unidade e colocaram em unidades, se organizaram em unidades. Vamos então à parte prática do plano de ensino, que é justamente cada pedacinho, cada constituinte do plano. A gente vai começar então aqui pela identificação. Tá? A identificação, como está dizendo, vai dizer quem é a instituição, a escola ou a universidade em que você está fazendo ou precisa fazer o plano de ensino. Na modalidade de ensino, seja o nível superior, seja o nível básico, o ano ou o semestre, o nome do curso, o nome, né, o turno, a disciplina, o número de aulas, duração, carga horária semestral, o nome do professor, o número de alunos, dependendo do tipo de plano. Alguns se adaptam, às vezes tem tudo isso, às vezes não precisa de tudo isso. Depende muito da instituição, às vezes ela diz qual é a identificação que precisa. Então a gente está aqui com um exemplo, né? Um curso de enfermagem. Ciências Básicas da Saúde, que é o departamento, a disciplina Anatomia Humana, primeiro semestre, o ano é de 2010. O professor responsável, nós temos uma carga horária aí de 20 semanas, 6 aulas por semana, um total de 120. Então, temos aí a identificação. Tá? Então, normalmente, até o próprio curso ou a instituição já fornece. Então, você vai colocar os dados principais. E aí vamos para a ementa. Né? A ementa vem do latim ementum, ou pensamento, ideia, que é uma junção de e mens, né? Seria a ideia de juízo, razão, mente, mas também vem de ementum. Resumo, anotação, relacionado a emenisco, eu me lembro. Então, é um termo aplicado, de modo geral, para indicar uma espécie de apontamento ou anotação tomada para lembrança, a fim de que se produza depois um documento por escrito para que se faça e se execute o ato nela lembrado. Por exemplo, é a decisão resumida das matérias e suas cargas horárias dadas numa faculdade. A ementa universitária, então, se apresenta uma coisa muito sucinta, ideias gerais sobre quaisquer aspectos ou assuntos que serão abordados ao longo de uma disciplina, como forma de fichamento, né? Uma coisa numa ficha. São frases soltas e bem sintéticas. A apresentação mais detalhada dos assuntos que serão estudados, ponto a ponto, vai ser no programa do curso. Tá? Só para ter uma ideia, em direito, a ementa de acórdão resume com palavras-chave o tema discutido e apresenta o dispositivo do julgado. Em Portugal, usa-se o termo sílabus, né? Na mesma acepção de ementa, cujo significado está associado ao menu de um restaurante, aquela coisa bem sucinta, bem pequena. Tá legal? Então, temos uma ideia do que é ementa. Ela deve ser composta por um parágrafo que declare quais os tópicos que farão parte do conteúdo da disciplina. É o resumo, né? É o resumo dos temas a serem abordados e das finalidades que vão ser trabalhadas na disciplina. Claro que tendo uma relação com o projeto político-pedagógico. Então, temos exemplo aqui, ó, dentro do projeto político-pedagógico de um curso, curso de arte, ementa as artes visuais, como linguagem na educação em geral e escolar. Articulada às questões sociais em diferentes contextos educativos e na vida dos cidadãos. Os recortes significativos das artes visuais. Repare que existe uma divisão, tá? Então, os tópicos essenciais da matéria, daquela disciplina, são apresentadas sob a forma de frases nominais, frases sem verbo. Não é necessário que os tópicos sejam elencados em itens, um embaixo do outro, a redação é contínua. É uma anotação mesmo resumida, tá? Então, palavras como estudo de, caracterização de, investigação sobre, elaboração, construção, fundamentação, desenvolvimento, aplicação, interpretação, aprofundamento, produção, demonstração, levantamento, definição, processamento, expressão, comunicação, participação, experimentação. Repare que existe uma quantidade enorme de palavras que a gente pode começar e colocar a ementa. Vai de acordo com a disciplina, com o curso, com aquilo que vai ser preciso. Certo? Então, podemos usar essas e outras diversas palavras na ementa. Olha um outro exemplo aqui. Português e literatura no ensino médio.
Ensino de língua portuguesa numa visão contemporânea, aí já tem uma certa adaptação à instituição, né? Já colocando não mais frases nominais, porque está até no ensino médio, isso é um pouco diferente, mas no nível superior é frase nominal mesmo, tá? Aqui colocando um pouco de verbos, né? Precisa estar comprometido na oralidade, na leitura, na escrita, com o processo de enunciação e do discurso e sua prática deve estar relacionada às situações reais de comunicação. Repara que esses verbos aqui, eles não precisariam estar, tá? Usando novamente aqui assim, e esse deve estar aqui, ó. Eu cortaria e faria essa emenda de forma que não tivesse o verbo, tá bom? Aqui está parecendo mais uma apresentação da disciplina do que uma apresentação, assim, o que é a disciplina de uma forma mais contínua, com verbos e tudo mais. E pode ser feito? Pode. Depende da instituição, não há regra rígida. Mas não precisa, tá? Então, poderia ser assim, língua portuguesa como produto de linguagem. História, acumulação e redução de significados sociais e culturais. Espaço da língua portuguesa na escola, ponto. Entendeu? São coisas muito mais simples, não precisaria colocar o uso ético, isso aconteceria no programa, ou então no próprio desenvolver do curso. Língua portuguesa, o seu uso ético e estético poderia também se colocar. Então, repare que seria mais simples até do que está aqui, de forma a ter apenas o resumo daquilo que vai ser de forma mais específica, trabalhada no programa do curso. Tá? Os objetivos de um planejamento de ensino. Tá? Então, nós temos o elemento central, que é justamente os resultados mais amplos e esperados dos alunos, quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, é esperado para o aluno atingir. Eu falei isso já no plano de aula e falo novamente aqui. Eu defendo que o plano de aula, de objetivo, de unidade, deve colocar objetivos para o aluno, não para o professor. Tá? Tem instituição que faz a diferença, eu gosto de ser uma coisa mais para o aluno. Não vi nada oficial em relação a nenhuma normativa, nada que fale que plano de ensino tem que ser o professor atingir o de aula do aluno. Eu não gosto disso, prefiro que seja para o aluno atingir como forma de aprendizagem. Tá? Deve ser redigido em forma de tópicos, iniciam com verbos escritos na voz ativa e são parágrafos curtos, apenas indicando a ação, não colocar aqui a metodologia. Tá? São metas, tá? Resultados, conhecimentos, habilidades e atitudes. ênfase nisso. Orienta o professor, então, na seleção de conteúdos, estratégias de ensino e processo de avaliação. Vou dar aqui exemplo de alguns verbos. Conhecer a língua portuguesa utilizada no século XVIII. Apontar pontos falhos na construção do conhecimento sobre a evolução da vida. Identificar elementos que distinguam tipos de gráficos. Então, você tem conhecimento. Compreensão. Compreender, concluir, demonstrar, determinar. Determinar quais os elementos que constituem a matéria. Aplicação. Aplicar, desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, praticar, selecionar, traçar. Selecionar os principais conteúdos, teorias sobre a criação do universo. Tá? Análise. Analisar, comparar, criticar, debater, diferenciar teorias, discriminar, investigar, provar. Para síntese também, né? Sintetizar, compor, construir, documentar, especificar, esquematizar, formular, assim vai. Avaliação. Avaliar, argumentar, contratar, decidir, escolher, estimar, julgar, medir, selecionar. Então, são verbos que você vai iniciar lá nos seus objetivos. Existem dois tipos de objetivos, o geral e o específico, eu vou falar um pouco mais à frente, mas a gente pode, aqui antes, aprofundar um pouco sobre o chá, né? Conhecimento, atitudes e habilidades. Conhecimento e habilidades têm uma relação próxima, é o pensamento que resulta da relação que se estabelece entre sujeito e objeto a ser conhecido, sendo o sujeito e o objeto as informações, fatos, conceitos, princípios,
Aplicação desses princípios, teorias, interpretações, análise, estudos e hipóteses. Atitudes. Visam o comportamento, que é uma coisa mais comportamental, que indicam uma valoração, importância e crença. Né? Você também vai trabalhar com valores nas atitudes. Então, valorizar a busca de informações, a curiosidade científica. Aí você pode trabalhar, vamos imaginar que, olha, desenvolver técnicas de investigação de uma certa população na biologia. Esse pode ser um exemplo. Né? Pode também desenvolver trabalhos em grupo para melhorar a convivência entre colegas, como para trabalhar em equipe ou interdisciplinarmente. Você vai trabalhando comportamentos. Então, num plano de curso, também tem que se pensar não só nos conhecimentos, naquelas habilidades em relação aos conhecimentos, mas também em comportamentos, se de repente, no plano político-pedagógico, né, da escola pede isso, se na instituição também pede isso, você vai adequar esse tipo de situação. Vamos ter um exemplo aqui, competências, habilidades e conteúdos. Então, olha só. Então, eu tenho um planejamento anual de história. Aí está aqui, ó, trabalhar diversos componentes da noção de tempo, biológico e histórico. Trabalhar as partes do dia, manhã, tarde e noite, vinculando-as às atividades realizadas. Eu peguei exemplos aqui aleatórios da internet. Então, aqui, esse verbo aqui, ele é muito utilizado e eu, pessoalmente, não gosto. Trabalhar não diz nada. Tá? Eu colocaria outro verbo mais adequado. Por exemplo, aqui, ó, estabelecer a sequência de acontecimentos vivenciados. Eu acho um verbo mais interessante, está dizendo o que é. Trabalhar as brincadeiras. Não diz muita coisa. O que é trabalhar as brincadeiras? O que eles vão fazer? Eles vão selecionar, eles vão pesquisar as brincadeiras, eles vão realizar em sala de aula as brincadeiras. Né? Eu não gosto muito desse verbo, ele é muito genérico. Eu gosto desse aqui, ó. Identificar, sondar, explorar. Aí, de novo, ó, quando não sabe muito o que fazer, coloca a palavra trabalhar. Trabalhar com fatos históricos. Trabalhar, o que significa isso? Saber diferenciar fatos históricos de fatos criados. O que é? Né? Então, não é muito legal esse tipo de situação. Aí, de acordo com essas competências, vamos para coisas mais específicas, que são as habilidades. Conhecer a própria história, perceber as mudanças de comportamento entre o passado e o dia de hoje, conhecer a pluralidade cultural, conhecer a importância da casa, reconhecer e entender a importância da escola. Tá? São habilidades desenvolvidas aqui. Conteúdos, sujeito histórico, fato histórico, tempo histórico. Descobrir a minha história, brinquedos e brincadeiras, a nossa família, a nossa casa, escola, passagem de tempo, direito das crianças, comunidades, festas e tradições. Então, conteúdos são bem específicos, competências, de acordo com os conteúdos, vão ser desenvolvidas, habilidades também vão ser... A habilidade, elas são um conjunto de conhecimentos ou aprendizagens para desenvolver competências. Competências é uma coisa mais geral e habilidades é uma coisa mais específica. Tá? Isso é muito trabalhado, por exemplo, no Enem. Você pega lá uma competência e associada àquela competência, você tem um conjunto de habilidades. Bom, como eu falei, existem objetivos gerais e específicos. O geral, ele é amplo, complexo e se espera alcançar após a realização de todo o percurso do curso. Então, ao longo do ano, ao longo do ensino fundamental, ou do médio, ou do nível superior, então é preciso pensar no objetivo muito mais profundo, global. Tá? Específicos são resultados mais imediatos. Interpretação de fatos, expressão de ideias, compreensão de uma temática muito específica, formação de alguns conceitos, o que é uma célula, estabelecimento de relações entre o assunto estudado e conhecimentos anteriores, aquele encadeamento, olha, na aula anterior a gente viu isso, vamos relacionar agora o que é isso, o que é aquilo, coisa muito mais pontual. Tá? Eu vou ter nas aulas, eu vou ter na unidade, quando eu juntar esses objetivos específicos sendo alcançados ao longo do percurso, eu vou ter um objetivo geral global a ser alcançado. E aí, vamos para os conteúdos, que são as unidades temáticas e subdivisões. Então, conjunto de temas, assuntos organizados a partir da definição dos objetivos traçados. Esses conteúdos devem se relacionar a uma coisa mais atual,
devem ser atualizados, devem ser contextualizados, até porque hoje em dia não adianta mais apenas um conhecimento fora de contexto. Tem que procurar despertar interesse do aluno em relação a isso, né, que sejam adequados à sua faixa etária, que permitam integrar conhecimentos em várias áreas, disciplinas e ciências, despertem a curiosidade e desafios para novas aprendizagens, permitam diferenças em formas de analisar e interpretar. Então não adianta só pegar um livro didático e colocar, isso aqui são os conteúdos. Não é tão interessante. Mesmo que o livro seja muito bom, ele sempre é limitado. Então, você pode até se basear num conjunto de conteúdos para uma disciplina a partir de um livro didático, mas é preciso também adaptar e melhorar. Por isso que é interessante o plano, você pensar antecipadamente, porque ao longo do ano você não vai conseguir separar isso direito. Ou, a não ser que você tenha um planejamento inicial e ao longo do ano vai incrementando para melhorar. Tá? Então, também pode ser feito assim. Como vai fazer? A metodologia, né? São os procedimentos e regras utilizados para se chegar aos objetivos. Então, envolve com a método, o caminho. Né? Por exemplo, o método de exposição do professor. O professor vai lá, explica, demonstra, ilustra e exemplifica. Então, no seu plano de aula vai ter exemplificar tal situação, demonstrar tal equação. Tá? Isso para o aluno atingir, lembrando, para o aluno atingir. Tá? Método de trabalho independente. Né? Os alunos desenvolvem tarefas dirigidas e orientadas pelo professor. Vamos imaginar que é uma metodologia em que eu vou orientar um aluno sobre a pesquisa em um determinado assunto. A gente chama isso de TCC, é muito comum. É um estudo dirigido em que o aluno vai pesquisar, vai redigir e vai apresentar. Tá? Acontece também, às vezes, numa disciplina que o aluno perdeu. É mais raro isso no ensino médio fundamental, mas também é possível. Tá bom? Então, nós temos esse tipo de metodologia. A método de elaboração conjunta, né? Aula dialogada ou conversação didática sobre o tema. Vamos imaginar uma pesquisa em conjunto, um debate, uma conversa para entender um novo assunto, então um novo olhar sobre aquele assunto já conhecido. Método de trabalho em grupo, né? Alunos em cooperação desenvolvem tarefas propostas pelo professor, comunicam seus resultados ao professor e à classe, estabelece uma conversação, né, entre o professor. Acontecem, por exemplo, em debates, tempestade mental, seminários e assim vai. Métodos de projetos. Investigação de um tema previamente selecionado. Exige planejar, executar e coletar informações, sistematizar e apresentar. É muito comum nas escolas hoje em dia trabalhar com projetos de investigação e até de forma interdisciplinar. É bem interessante também. Planejar, executar, metodologia, né, aquele dia a dia, e avaliar. Então, a avaliação, né, identifica como e se os objetivos foram alcançados. Se os alunos consolidaram a aprendizagem e se a situação docente foi adequada. Objetivos, conteúdos, metodologia, relacionamento professor-aluno, procedimentos das próprias avaliações, duração de aula. Então, tudo isso é avaliação. Avaliação não é só a nota no final. Não é só pegar o aluno e colocar, esse aqui foi 1, esse aqui foi 3, esse aqui foi quanto? Foi 4. Tá? Não adianta só isso. Não é só dar a nota. A nota é apenas um aspecto, talvez até mais burocrático do que realmente de avaliação, de dar valor. Tá? Então, é preciso entender a avaliação nesse sentido. Ela pode ser informal, para fins de diagnóstico, muito comum no início de cada curso, e acompanhamento da turma, ou formal para fins de atribuição de notas ou conceitos. Né? Aquela coisa que a gente tem, o seu aluno vai ser aprovado ou não. Né? Para cada tipo desse sempre diagnóstico, seja o de acompanhamento, não é de finalização, é de acompanhar. Como é que o aluno está aprendendo? É claro que tem um aspecto burocrático, mas não se fie apenas nele. Tá? Para cada tipo, há instrumentos próprios que devem ser explicitados no plano, devem ser colocados no plano. É muito importante. Não esqueçam também de todo o plano de aula que for fazer para um concurso, para mostrar, para a coordenação pedagógica, colocar a avaliação daquela aula, como é que vai ser feita. E não adianta só, vai ser processual, não sei o quê. Coloque explícito. Como vai ser? Vai ser uma folha de exercício, o aluno vai responder
pergunta no final, como é que vai ser a avaliação? Bom, então é preciso indicar claramente os critérios, os pesos, as formas, entre outras informações pertinentes para que esse professor e os alunos saibam como serão avaliados. Tenha esses instrumentos. E, se possível, tenha diversos tipos de instrumentos de avaliação. Não só a prova escrita, não só o seminário, não só resumo, não só a apresentação de uma pesquisa, diversos tipos de avaliação para também poder entender as diversas formas que os alunos estão compreendendo aquele assunto. A avaliação, ela, se possível, tem que ser processual. Eu digo se possível porque às vezes os professores acabam não fazendo isso, mas seria mais interessante tentar avaliar processualmente e registrando constantemente a aprendizagem de cada aluno. É muito difícil para turmas cheias, ou então professores que não têm esse costume, mas é muito interessante que isso ocorra. Tá? E as metodologias que são propostas, né, elas precisam procurar acompanhar. Né? Vamos imaginar que você usa exercício, provas, atividades individuais e ou grupais, pesquisas de campo, observação periódica é primordial para isso. Então, grupo de exercício, grupo de provas, como é que o aluno se expressa, como é que ele apresenta um seminário. Então, eu estou colocando aqui diversas metodologias de ensino, didáticas, e o professor tem que estar observando cada uma dessas para cada aluno. Tá? Isso processualmente. E aí, nosso famoso diário de classe, que às vezes é só para marcar a presença, e infelizmente acaba não trazendo os outros elementos avaliativos processuais. O interessante é que nas séries iniciais ocorre bastante essa avaliação processual, mas infelizmente quando o nível vai indo para o fundamental, o médio e o nível superior, isso acaba se perdendo um pouco, o que é ruim. Mas eu entendo a situação, porque às vezes é muito difícil, mas não é o ideal que isso ocorra. Tá? Então eu preciso equilibrar essa situação. Aí existem diversos tipos de formas de avaliar. Aqui apenas alguns para lembrar, mas nada que não possa ser acrescentado. Existem provas, entrevistas. Nas provas escritas, diversos tipos, né? Simples, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, consultando, trabalhos e pesquisas individuais ou em grupo, solução de casos objetivos, né? Dado um problema, como é que resolve, uma situação bem específica, é claro. Observação com roteiro e registro, provas práticas, relatórios, um monte de coisa para avaliar. Por fim, cronograma, que você vai colocar mais ou menos o que vai acontecer ao longo de todo o período. A gente falou que o plano de ensino ele é durante um período, portanto, um cronograma é muito importante que você coloque. Esse aqui é um exemplo, existem diversas outras formas de se colocar cronogramas, então você pode acompanhar isso daí. Legal? Referências ou bibliografia. Hoje em dia se fala muito mais referências, porque não é mais só livro, né? Se mudou, mas alguns aceitam referências, outros bibliografia. Se conhece a forma BNT, coloca, ou então, de acordo com o próprio local, também não existe uma obrigatoriedade a BNT, dependendo da instituição, existem outras formas de referenciar. Essa daqui, por exemplo, de uma universidade, você tem a bibliografia básica e a complementar. Básica vai ser usada durante as aulas e a complementar é para o aluno se aprofundar de acordo com o seu interesse. Ok? É isso. O plano de ensino, de forma bem rápida, espero que lhe ajude. Evidentemente, você pode pesquisar mais coisas sobre o plano de ensino, mas isso já te dá uma boa base para você construir o seu. Se você gostou, põe aquela resposta lá que eu pedi para vocês no início, para você que está aí me assistindo até agora, um resistente aí da batalha. E eu agradeço. Até a próxima.